Bom, embora a minha intenção aqui seja a mais benéfica possível, eu entrarei aqui num assunto que tem algumas opiniões quase que religiosas, de tão emotivas. Eu vou falar um pouco sobre linguagens de programação de uso dos engenheiros. Saber programar se tornou quase que uma alfabetização para a maior parte das áreas de ciências exatas. Não quer dizer que você tem de ser bom programador, mas se você vai fazer algum curso de engenharia e às vezes qualquer engenharia, mecânica, elétrica, civil, que não seja computação, e às vezes, porque isso é óbvio, mas às vezes em outras áreas, talvez nas ciências exatas e até nas ciências naturais, como biologia, química, eu noto pessoas com alguma dificuldade, porque elas precisam usar alguma coisa que se pareça com uma linguagem de programação. Então, e quando as pessoas estão tentando estudar para fins iniciais, elas sempre ficam em dúvida por onde começar. Rigorosamente, você precisaria aprender uma linguagem para sua aplicação. Se você está lidando com estatística, talvez no lugar que você está trabalhando, alguma pessoa, alguém já use o Origin, ou já use o R, ou já use o MATLAB, ou já use alguma ferramenta particular. Mas antes de você ter uma necessidade particular, é razoável que você queira estudar antes. Então, as coisas se dividem mais ou menos assim. A primeira linguagem de programação de alto nível que nós temos notícia que ainda é usada foi o Fortran. O Fortran ainda é usado por muita gente da física, principalmente no meio acadêmico. É uma linguagem rápida, é uma linguagem precisa, né? Ela consegue atingir resultados precisos e é possível facilmente fazer programas muito rápidos, mesmo nos dias de hoje, embora ela peque por ser uma linguagem de nível bem mais baixo do que você tem hoje, com um número de ferramentas mais limitado. Mas eu conheço inclusive pessoas que a usam como parte de fazer pequenos programas de otimização de ferramentas mais complicadas, por exemplo, programas com interface gráfica, inclusive de elementos finitos, de análise estrutural. Se a pessoa trabalha com elementos finitos, às vezes ela precisa fazer um cálculo não usual, que não vem pré-programado, muitas vezes é em Fortran que ela fará isso. Curioso que Fortran foi escrito e desenvolvido numa época em que ainda não existia a teoria das linguagens formais. Então não existia condições matemáticas de se escrever uma linguagem de programação formal de forma geral. Então ela tem muitos vícios de uma época em que se testava as coisas empiricamente. Por exemplo, tem aqueles limites de que alguns nomes de variáveis são restritos a algum conjunto de nomes possíveis e assim por diante. Uma outra campeã é a linguagem C. Nós costumamos até brincar que se você consegue programar em C ou C++, você consegue programar em qualquer coisa. E principalmente C++, que acrescenta sobre a linguagem C, que já é por si só difícil, a orientação a objetos. A linguagem C, porém, que eu vou falar uma coisa polêmica aqui, ela está um pouco restrita a aplicações de alto desempenho nos dias de hoje. Eu sei que talvez você programe em Arduino, como eu, que faço projetinhos de Arduino, etc., mas o que tem lá em Arduino não é linguagem C. É um arremedo ou uma coisa que se parece com C do ponto de vista da sintaxe, do ponto de vista da gramática da linguagem. A linguagem C pura, hoje em dia, ela está restrita a aplicações de alto desempenho, a programação de microcontroladores. Eu falo isso sem rancor algum. Quando eu comecei a programar microcontrolador, nós fazíamos as coisas num assembler, ou algum tipo de assembler de cada fabricante. Uma linguagem que é de uso bastante amplo e que por uma questão de momento oportuno e de massa crítica de usuários e de ferramentas disponíveis se tornou possivelmente uma das mais usadas na análise de dados da engenharia do momento é o Python. Inclusive, foram desenvolvidos pacotes específicos para cálculo de engenharia ou para cálculo de computação científica, de várias áreas do conhecimento sobre Python. É uma linguagem que eu acredito que se você está começando a aprender, você deveria dar uma olhada pelo menos. Ela, apesar de ter alguns defeitos que eu considero, ela tem um conjunto de ferramentas muito grande e muito difícil de ignorar a sua existência. Então, inclusive nessa área crescente, sobre a qual nós vamos fazer vídeos ainda, que é a área de análise de dados com aprendizado de máquina, ela é campeã de uso. Eu acho que não existe nenhuma outra linguagem que chegue perto em volume de usuários e de ferramentas disponíveis. Muitas vezes as ferramentas são originalmente nativamente feitas em C para ter acesso às placas gráficas e os processadores gráficos, mas são operadas e utilizadas com APIs em Python. Inspirado por Python, outras linguagens tentaram fazer algo que fosse tão moderno e tão fácil de programar em Python, só que com um pouco melhoradas em algum sentido. Por exemplo, a linguagem exclusiva da Apple, o Swift, é muito boa, é considerada hoje talvez a mais ou uma das linguagens mais limpas e mais elegantes de se escrever e mais propensas a escrever códigos não desorganizados e bons.
se você estudar, com o pequeno problema de que é uma linguagem da Apple, então é uma linguagem proprietária. Só que eles divulgaram o desenvolvimento, um ambiente de desenvolvimento gratuito para ser instalado em outros sistemas, caso seja do seu interesse. Só que se você instalar, lógico, a linguagem Swift com um compilador em outro sistema, você vai estar limitado a algumas ferramentas. Então, ela é realmente ótima e excelente para aplicações em hardware da própria Apple. Uma outra linguagem interessante, se você for, lógico, se você for programar hoje em dia em dispositivos móveis, além do Swift, que é a linguagem nova da Apple, você vai ter de lidar com Java, que é o que roda em todos os dispositivos Android. E para fins, pelo menos, de aplicação de alguma coisa, de coleta de alguns dados, usando sensores de tablets, de celulares, ou usando informações distribuídas de forma móvel. Então, em algum momento, talvez você tenha de entrar em contato com Java, se você for lidar com esse tipo de aplicação. Java não é considerado uma linguagem muito limpa para os padrões de hoje, então é uma escolha de compromisso e de necessidade. Uma que eu gostei bastante de testar, embora não seja madura, é muito mais uma curiosidade para quem quiser ver, é uma que se chama Julia. Julia é uma linguagem muito moderna que tenta usar a sintaxe de coisas como MATLAB, por exemplo, e para tornar mais limpo do que o Python não foi feito para análise de dados e para engenharia, mas ele acabou se adaptando. Já a Julia foi feito para análise de dados, só que Julia é uma linguagem ainda muito nova e não tem a quantidade de ferramentas disponíveis, ainda não está madura. Lógico que além das linguagens de programação de verdade, existem as ferramentas programáveis, que no linguagem comum de engenharia nós costumamos chamar de linguagem de programação também, embora o pessoal da computação, principalmente da teoria de computação, vai franzir o sobrolho para concordar com isso. Que é, por exemplo, o MATLAB, por exemplo, Octave, que é um clone do MATLAB, por exemplo, Scilab, que é uma ferramenta que tenta imitar o MATLAB também, só que é um pouco maior que o Octave, feita por um consórcio de universidades um pouco maior, que são todas para aplicações específicas. Todas essas, se você está trabalhando num ambiente particular em que isso é uma ferramenta que é língua franca, você vai ter de entrar em contato com alguma delas e tentar se desenvolver um pouco nelas. Lógico que essas últimas que eu citei, por exemplo, principalmente o MATLAB, tem a questão de que é uma linguagem, um programa proprietário e vai criar uma série de empecilhos comerciais também para você utilizá-lo nesse sentido. É lógico que essa questão é polêmica, então eu acabei dando algumas dicas aqui do que eu penso em relação a cada um dos contextos, mas o único jeito de você ter uma conclusão razoável é você testar um pouco e tentar fazer alguns tutoriais e testar. Sei que nós vivemos num mundo que nesse contexto ele é opressivo de opções, são muitas opções, mas infelizmente nós temos de administrar essas opções, já que programar o mínimo se tornou uma ferramenta básica, como saber lidar com algumas técnicas de cálculo, como saber lidar com algumas ideias básicas de análise numérica, ou de física ou de química, dentro do trabalho de engenheiro. Se você gostou desse tema ou quer ver alguma extensão de algum ponto que nós falamos aqui, basta comentar aqui embaixo, se inscrever no nosso canal. Muito obrigado pela atenção.